Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nós precisamos demais, nesse tempo, fortalecer cada vez mais a nossa fé. Sim, no que nós cremos, em que nós cremos. E certamente o Evangelho de Cristo traz para nós a revelação do Senhor Jesus, com todas as suas palavras, trazendo ao coração e à vida do homem essa força, salvação, libertação, poder para resistir, para vencer o pecado. Encontramos nas palavras de Cristo esperança. Encontramos nas palavras de Cristo consolo. Encontramos nas palavras de Cristo ensino, exortação, correção, e que todos nós precisamos. Nos dias de hoje tem sido muito difícil, porque as pessoas não aceitam mais correção. Elas não querem sequer discutir ou falar sobre qualquer tipo de problema que estão passando. E isso é muito ruim, porque elas então vivem sozinhas, enfrentam seus problemas de forma solitária, individual. E isso traz certamente um prejuízo muito grande para a vida da pessoa. Mas na fé, nós aprendemos realmente a compartilhar os sentimentos da vida cristã e das lutas, das alegrias, uns com os outros, para que haja cura. E nós encontramos nas parábolas de Jesus, que nós temos falado nesse tempo, um ensinamento fundamental para as nossas vidas. Por exemplo, hoje estaremos falando sobre a parábola dos lavradores maus, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 21, verso 33 ao verso 46. Está escrito: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou com uma cerca, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, o lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem esta pedra cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Muito bem, neste pequeno momento, quero mostrar aqui o que significa essa parábola de forma muito breve, para que você entenda o que está escrito aqui. Então, a parábola é uma pequena história, uma pequena narrativa, usando figuras muitas vezes da natureza, ou de pessoas, de histórias, para mostrar com um fundo moral, para mostrar uma verdade. Jesus usava demais isso, exatamente para que aqueles que eram os simples, os humildes, os escolhidos, aqueles que eram do Senhor, conseguiam entender. Mas aqueles que o rejeitavam, aqueles que o desconsideravam, aqueles que, na verdade, não se importavam e só ficavam chacoteando de Jesus, estes não conseguiam entender nada. Interessante. Mas vamos lá. Ele começa falando assim: atentai noutra parábola, noutra historinha, Jesus está falando aqui. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, e ele então edificou uma torre e arrendou essa vinha a uns lavradores. Então, ele se ausenta do país, ele vai embora, ele arrenda aquilo lá, entrega na mão daquelas pessoas e vai para outro lugar.
Depois de um tempo, quando ele calculou que já era a época da colheita, então ele teria direito, né, a uma parte dos frutos, então ele manda os seus servos ali para receber aquilo que lhe era seu direito. Mas o que acontece? Aqueles lavradores, né, pegaram aquele servo e o mataram. E ainda ele diz assim de uma forma muito interessante, e no verso 35, os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Jesus está falando aqui da morte dos muitos profetas que o antecederam. E nós vemos isso no Velho Testamento, que muitos deles foram apedrejados e mortos e maltratados, né? Então Jesus está citando aqui esta palavra. E aí ele diz que enviou ainda outros servos, mas cada servo que ia sendo enviado, aqueles lavradores maus matavam. Por último, o dono da vinha pegou e falou assim, não, vou enviar meu filho, porque certamente é meu filho, eles não vão fazer mal nenhum com ele. Mas quando o filho dele chegou ali na vinha, aqueles lavradores maus falaram assim, esse aqui é o herdeiro, então vamos matá-lo e vamos nos apoderar da sua herança. Veja que pensamento maluco. Então, aqui é a figura do herdeiro, do filho, é o próprio Cristo, que veio ao mundo para salvar o pecador, e os homens o que fizeram? O mataram, o rejeitaram, o desprezaram. É essa figura que ele está mostrando aqui. Então ele fala assim, o que fará o dono da vinha quando ele vier então? Segundo o que ele está mostrando aqui, é exatamente o que fará Deus diante dessas pessoas que desprezam o Evangelho, que não recebem o Evangelho, que não se importam com o Evangelho, que não tem nenhum tipo de envolvimento com Cristo, que realmente não querem nada com o Evangelho. O que vai acontecer? Então a resposta que as pessoas deram é o seguinte, fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então é uma história que Jesus mostra claramente, de uma forma muito clara, para as pessoas poderem entender aquilo que aconteceu antes dele e o que estaria acontecendo com ele em breve, de que realmente os homens o tomaram e desprezaram a sua mensagem e não receberam a sua mensagem, não ouviram as suas palavras e, pelo contrário, o odiaram ao ponto de matá-lo. Então veja o que Jesus fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram, e a pedra é Cristo, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Olha o que ele diz. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Aí Jesus está falando daqueles judeus, os religiosos, os fariseus, os saduceus, não é? Que no final ele diz que entenderam que a mensagem era para eles, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a outras pessoas, que são os gentios, que somos nós, não é? Então, ele diz assim, todo que cair esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Que ele é a principal pedra, que ele é o herdeiro, e que esta é a principal pedra, portanto, a rejeição ao Evangelho, a indiferença a Cristo, a desobediência ao Evangelho, a desobediência a Cristo, realmente aquilo que significa eu não quero saber, isso vai trazer uma grande consequência, e uma consequência muito ruim na vida das pessoas, porque ele é a pedra angular. Aonde ela cair, vai esmigalhar, e o que cair sobre ela também será quebrado completamente. Portanto, é necessário que nós possamos nos aproximar de Cristo com fé, e crermos realmente nas suas palavras, e recebermos a sua mensagem, e entendermos que esta é a mensagem de vida, que transforma as nossas vidas, e que nós precisamos vigiar e estarmos atentos para que cada mensagem do Evangelho possa encher as nossas vidas, possa penetrar na nossa mente e no nosso coração, a fim de que as nossas vidas sejam transformadas através da palavra de Cristo. Que o Senhor te abençoe, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.